mais eu tenho visto em meus atendimentos são mulheres que estão decepcionadas com seus maridos por não entender como ele pode ter errado tão gravemente com ela, sendo que ela sempre fez de tudo por ele. Por trás de um casal que decide se unir e dividir uma vida, tem uma história. E uma história muitas vezes mal resolvida e cheia de segredos. Você já viu um convite de casamento? Com certeza já, né? Mas você já viu num convite de casamento estar escrito assim, ó, nome dos noivos, e em seguida dizendo assim: ela, abusada sexualmente pelo avô, viveu numa família onde os pais não se respeitavam. Ele, abandonado pelo pai ao trair a sua mãe e viveu numa família com muitos problemas financeiros. Você já viu isso em algum lugar? Não, né? A verdade é que na maioria dos casos, os convidados nem sabem da história dos noivos. E em muitos casos, nem os próprios noivos sabem da história um do outro. Tem pessoas que até dizem assim: seu passado não me importa, o que importa é daqui pra frente. Quando na verdade o passado de cada um de nós é muito importante, porque é ele que vai dizer como nós vamos encarar o nosso presente e o nosso futuro, e até mesmo como nós vamos viver esse relacionamento. Então segredos como esses de traição, abuso sexual, não deveriam ser algo que é nunca dito entre o casal. Eles já tinham que ter essa conversa antes, porque imagina se isso aconteceu na família, é um assunto que precisa de mais atenção. Uma mulher, por exemplo, que foi abusada sexualmente na infância, ela precisa que o marido dela saiba sobre isso. É um assunto que não pode ficar oculto, porque a intimidade dos dois está comprometida. Quando eles começarem a se relacionar de maneira sexual, isso vai afetar. Então é importante que ela não guarde esse segredo. O mesmo acontece com o marido. Se ele já foi abusado sexualmente, ou se ele já passou por alguma traição na vida, ou traição dos pais, ou até mesmo algum relacionamento que ambos tiveram, onde já foram traídos, é importante que essa história não fique escondida. Eles precisam dizer um para o outro, porque é um assunto mais sensível, é um ponto de atenção que precisa ter ali. E se eles já tiveram histórias assim na família, existe essa necessidade de uma atenção a mais. Quer dizer então que se o pai do meu marido traiu, o meu marido vai trair também? Não, isso não é uma sentença, mas isso está no histórico familiar dele. E no mínimo ele vai ser mais sensível a esse tema. Ele pode ser alguém que seja muito ciumento por conta disso, ou ele pode ser alguém muito inseguro, ou pode ser também que ele seja alguém que queira honrar o pai e acabe inconscientemente fazendo igual. Mas como assim, honrar o pai e fazer igual? Eu vou explicar. Todos sabemos que o natural é casar e ser fiel. Mesmo aqueles que defendem um relacionamento aberto ou outras coisas assim, sabem que o padrão, aquele que foi instituído por Deus lá no início, é homem e mulher, uma só carne, até que a morte os separe. Então, os filhos sabem o que é correto, eles observam tudo, eles sabem o que é correto, mas saber o que é correto e fazer o que é correto quando crescem é outra coisa.